E aí, amigos do canal Fofoca Pega, uma boa noite a todas. Hoje é quarta-feira, dia 4 de junho de 2025 e olha nós aqui para mais uma resenha aqui no canal. Então, bora menina, bora menino, sejam todos muito bem-vindos. Fiquem super à vontade, mas não se esqueça de dar aquela força se inscrevendo no canal, ativando as notificações, hypando os nossos vídeos e deixando aquele like, combinados? Então tá, conto com vocês, hein? Dito isso, vamos então conversar sobre as últimas notícias do dia. Galera, e a verdadeira baixaria que rolou no canal da Senhora dos Solares ontem, hein? A esposa do Brad Pitt das montanhas simplesmente pediu licença aos inscritos, tirou a máscara e botou o pau pra torar, sem qualquer tipo de cerimônia. Os xingamentos, as ofensas, ameaças de invasão de propriedade privada, divulgação de dados pessoais e acusações de crimes de cunho moral e sexual não pararam em quase todo o vídeo. E o pano de fundo de tudo isso, aparentemente, foi um vídeo gravado por um outro casal que tem um canal de resenhas que, pelo visto, falaram algumas coisas que não caíram bem aos ouvidos do casal 20 de Nova Friburgo. Sinceramente, por não assistir de forma frequente o casal em questão, fica difícil também afirmar, na ponta da faca, o que disseram ou o que não disseram. Mas o fato é que, seja lá o que for, parece ter atingido em cheio a Senhora dos Solares e o marido, porque os dois só faltaram engolir o telefone, o aparelho celular que estava gravando, para dizer o mínimo. O vídeo começou até de forma singela, claramente ainda com a máscara em uso. A Senhora dos Solares disse que estava se aprontando para ir à igreja ou algo parecido. Só que antes, disse ela, precisaria conversar sobre algumas coisas que seu marido tinha lido ou visto, e era sobre o tal vídeo do casal da resenha. Demonstrando ter ficado irada com as coisas que ouviram, os dois começaram a maior baixaria, dizendo que já estão de saco cheio desses criminosos da internet. Foi exatamente essa a frase, inclusive, do título do vídeo, se referindo aos resenhistas, que são vagabundos que ganham a vida se sustentando às custas de falar dela e do marido. Chamou o casal e, claro, por extensão, aos demais que também falam sobre o que ela própria posta em seu canal, de bandos de vagabundos, pilantras, safados, sem vergonha, que sugam dela para sobreviver. Com o rosto, que já lá não tem uma grande aparência, transtornado, ela disse que o caso entre ela e o casal que falou dela e do marido, eles irão resolver não na justiça, com processos, e até alegou que se fosse para a justiça, seria em vão, porque o casal em questão não teria nem condições de pagar os danos morais que a justiça iria decretar, já dando até o veredito. Mas ameaçou, mais uma vez, dizendo que ela e o marido sabem o endereço do casal e de alguns da família do casal, que ela e o marido vão para a casa desse casal e vão armar o maior barraco no portão e fazer o maior escândalo na porta dos dois. Voltou a fazer acusações dizendo que o casal viola as mulheres e que iria pedir na justiça uma medida protetiva contra os dois. O marido da Senhora dos Solares, nos bastidores, lá atrás, xingava o tempo todo, mandava o casal para todos os lugares possíveis e impossíveis, enquanto era instigado pela própria esposa para fazer alguma coisa. Revelou que tinha todos os dados do casal, inclusive endereço, e acrescentou que tem todos os dados de todos que falam sobre ele e a esposa, ou seja, tanto o marido quanto a esposa dele afirmaram publicamente que estão acessando dados privados e pessoais de outros, com o fim de ameaçar e fazer chantagens, possivelmente copiando o que ouvimos meses atrás de uma outra pessoa também ligada a essa família, e falando as mesmas coisas contra quem falasse sobre sua amiga, que era, coincidentemente, filha da mesma Senhora dos Solares.
Tonho e esposa fizeram questão até de divulgar alguns detalhes íntimos e familiares do casal envolvendo o pai da pessoa em questão, que estaria, segundo eles, sendo manipulado e roubado pelo próprio filho. Isso sem apresentar nenhum tipo de prova ou evidência. A baixaria e o nível do vídeo foi tão grande que nem os inscritos do próprio canal dessa senhora concordaram com tal atitude e fizeram questão de dizer e escrever isso abaixo do vídeo que postaram. Por exemplo, a Sandra comentou o seguinte: cada dia o canal descendo ladeira abaixo, misericórdia. A Jaqueline comentou: acompanho a senhora desde o começo, só que agora está ficando difícil de assistir. A Rosa comentou o seguinte: se eles, se referindo ao casal da resenha, cometem crimes de difamação, vocês, se referindo à senhora dos Solares e ao marido, cometem crimes de ameaças. E por fim, a Maria comentou o seguinte: o YouTube permite uma baixaria dessas? Pois é, uma pergunta que inclusive muitas pessoas nos fazem também. É interessante informar que existem meios até providos pelo próprio YouTube para denunciar vídeos e canais, principalmente quando envolvem coisas das quais vemos claramente que são violações tanto das regras do YouTube como também das violações legais. Alguns inscritos também lembraram como, de certa forma, vídeos assim, com tantas baixarias, afeta até mesmo as netas da senhora dos Solares, que, aliás, estão bem ali ao lado, escutando, acompanhando e sendo involuntariamente espectadoras de todo esse show de horrores. Não é de se espantar que, em muitos casos, são postados lá vídeos onde os próprios familiares comentam que a convivência entre eles está diminuindo a cada dia, como, por exemplo, domingos, onde já não tem aquelas reuniões costumeiras para o almoço. Pois é, será por quê? A Margarida também deixou um comentário e ela fez questão de dizer o seguinte: surpreendeu agora, meu Deus, tô pasma aqui. Nossa, as filhas devem estar envergonhadas agora. E o Alexandre também teceu o seguinte comentário: se não quer que falem de você e do seu esposo, é só deixar a plataforma e pronto. Me poupe, nos poupe de tanta agressividade. E mais uma vez, mais um inscrito comentou, que no caso foi o próprio Alexandre: o YouTube deveria tomar uma atitude contra vocês, isso sim. Pois é, foram várias pessoas comentando a mesma coisa depois de ouvirem tantas baixarias e tanta agressividade, além das ameaças. O canal e a Senhora dos Solares são bem previsíveis, o modo operante são ou os mesmos ou bem parecidos. Tempos atrás, já até vimos o Tonho indo a outro canal, gravando vários vídeos, agredindo verbalmente e ofendendo de diversas formas uma outra pessoa da resenha, que também era uma mulher. Gastar o nosso juridiquês com algumas pessoas é totalmente ineficaz, até porque os próprios inscritos deixaram claro em seus comentários, que foram centenas, o quanto se configura juridicamente em crimes várias coisas que foram ditas, inclusive várias ameaças. E sobre o modo desdenhoso que esse casal fala dos canais de resenha, poderíamos fazer um teste para saber quem realmente depende de quem e do quê. Que tal a Senhora dos Solares fechar o seu canal por 2 meses inteirinho, sem postar nada, nem shorts, nem vídeo, nem fazer lives, nada? Em contrapartida, um canal de resenhas também faria o mesmo, ficaria 2 meses sem postar nada. Nada. 2 meses inteirinhos. Qual dos dois vocês acham que vai ficar sem grana mais rápido? Qual dos dois vai ter que rebolar para pagar pensão dos filhos do marido,
colocar comida na mesa, sustentar o marido inclusive com cigarros e clínicas e outras coisinhas. Quem é que, afinal, depende do canal para sobreviver e pagar todas as contas? É como disse um inscrita sobre esse canal: joguem a lona que o trem virou circo. Enfim, galera, essas foram as de hoje. Por favor, comentem, participem, hypem esse vídeo. Claro, deixe sua opinião porque é muito importante para o nosso canal. Um grande beijo no coração de cada uma de vocês, um final de noite maravilhoso. Gratidão pelo carinho e, se Deus permitir, até a próxima. Tchau, galera!